A graça e a paz de Jesus mais uma vez aos irmãos. Eu vou pedir por favor que o guia acenda aqui essa luz. Durante o mês agora de agosto, irmãos, nós teremos 2 momentos no nosso culto. Um momento de uma plenária, uma reflexão sobre missões e como missões afetam a vida da igreja bíblica Semear, de maneira prática. A equipe de louvor pode descer. Graças a Deus. 8 horas ali no piano. Deus é bom. E nós teremos um segundo momento depois do cafezinho, é claro, com uma reflexão no Evangelho de Marcos, que terá relação direta também com o nosso mês de missões. O tema do nosso mês de missões é o Cristo na cidade. Repita comigo, Cristo na cidade. Por isso, repete, por isso, a igreja na cidade. Meus irmãos amados, é fundamental entender a missão do Cristo na cidade, para que juntos nós possamos ressignificar a nossa missão na cidade. Convido você a abrir no livro de Mateus, capítulo 9, que é o nosso texto-chave desse mês de missões. Então, todos os cultos desse mês de agosto, nós teremos esses 2 momentos. Por que nós entendemos, meus irmãos, que seria importante esses 2 momentos? Por mais que o culto se estenda um pouco mais, lançarmos algum culto, alguma atividade, algum evento durante a semana, não vai tomar a proporção que nós queremos que tome, pois este é um assunto central da igreja. Missões, como já foi orado aqui, não são um setor da igreja. Missões atravessa o ser igreja, meus irmãos. Então nós precisamos, como igreja, andar numa mesma disposição, numa mesma visão, no mesmo caminho, esclarecido pela própria palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35, então, diz o seguinte: Jesus percorria, ou seja, a fé de Cristo, a missão de Cristo tem pés e anda. A missão de Cristo, o modelo de missão que Jesus escolheu, é uma missão, meus irmãos, que não é refém das 4 paredes. Apesar de Jesus ser fiel na sinagoga, ele percorria, lê comigo, todas as cidades e aldeias. O que Jesus fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Amada igreja, é fundamental que nós possamos entender o texto. Mas o grande desafio de textos como esse não é entender. Eu tenho para mim que está muito claro. Jesus, ele vai à cidade, ele verifica a demanda e a necessidade diferente de cada pessoa e, de acordo com a necessidade, ele oferece aquilo que é pedido naquela situação. Se é pregação, que se pregue. Se é ensino, que se ensine. Se é cura, que se cure. Meus irmãos, o grande desafio não é entender o texto. O grande desafio é aplicar o texto. E como nós fazemos a aplicação desse texto para os nossos tempos. Quando nós pensamos nesse tempo recriar, nós estamos dedicando aqui esse tempo para pensar sobre o instituto que foi criado e que é fruto de oração e de reflexão dessa igreja local. Uma organização da sociedade civil dentro dessa igreja local como um braço dessa igreja, meus irmãos, para este mundo. Por que nós criamos esse instituto, Igreja Amada de Jesus? Por que você precisa saber disso? Porque você é fundamental nesse processo. Mas qual o motivo por que criamos esse instituto? Porque há 38 anos essa igreja se propõe a cuidar de crianças e adolescentes e suas famílias em condição de vulnerabilidade. Só que nós fazemos isso, meus irmãos, de uma forma, muitas vezes, desleal com o que se apresenta na realidade dessas crianças. A briga entre a igreja e o mundo dessas crianças, desses adolescentes, é injusta. Nós temos algumas poucas horas que nós tentamos resolver toda a vida deles aos finais de semana, enquanto eles estão sendo assediados pelos mais diversos problemas sociais, meus irmãos, e pecados de moralidade, e pecados de corrupção, incessantemente durante muitas e muitas horas na semana. Então essa angústia mora no nosso peito, mora no meu peito, mora no peito do pastor Tiago Giovanni, mora no peito da comunidade de fé, mora no peito de quem lida com essas crianças. É impossível um professor que tenha contato com essa realidade que não saia pelo menos com vontade de orar, pedindo a Deus que nos dê um caminho. Igreja,
Deus nos dê um caminho. Amém? Para que nós possamos estender a mão da igreja sobre essas pessoas. Nós queremos então, nessas 4 semanas, falar sobre 4 partes da Bíblia: a Torá, os profetas, a vida de Jesus e o Novo Testamento, de uma forma geral, olhando para o tema da justiça. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a Torá e o Instituto, a Torá e o Recriar. Quero começar com a seguinte pergunta: Deus é justo, irmãos? Sim, eu acho que não haveria dúvida de que Deus é justo. Mas uma pergunta mais importante se faz necessária: Deus é justo desde quando? A justiça de Deus é um atributo pós-queda? Deus teve que ser justo porque o homem caiu? Resposta errada. Deus é imutável. Se Deus é imutável, Ele não está aprendendo com a história. Ele é quem Ele é antes da fundação do mundo. Deus sempre foi justo, meus irmãos. E a justiça de Deus é um dos atributos fundamentais do seu caráter. Olha o que a justiça pré-queda nos diz no Salmo 89:14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Deus não é Deus antes da queda, sem o atributo da sua justiça. O fato é que ele tem um significado pré-queda e ele se manifesta, meus irmãos, pós-queda do homem, pós-rebelião do homem, de formas que nós vamos perceber, vão invadir não só a relação do homem com Deus, mas a relação do homem com o próprio homem, do homem em sociedade. Graça e verdade te precedem. Então a justiça pós-queda, pré-queda, é a preservação das relações harmônicas. Lembra que Deus criou todas as coisas boas. Criou o homem e a mulher numa relação de cooperação, não de inimizade, uma relação de amizade, de igualdade, de valor equitativo. Funcionalidades diferentes, sim, mas de valores iguais. Que viviam assim em harmonia. Então é a preservação das relações harmônicas sem qualquer tipo de opressão. Dignidade garantida a todas as criaturas segundo os preceitos da criação. O fato é, meus irmãos, é que o homem caiu. E a justiça, então, teve que ser ressignificada. Relações humanas desajustadas é injustiça. O que é injustiça, pastor? Toda relação entre os homens que produzem certo tipo de opressão, que produzem certo tipo de exploração, que produzem certo tipo de violência e de indignidade da vida humana. Essas relações desajustadas, meus irmãos, elas foram desajustadas da perspectiva cósmica, ou seja, a relação da humanidade com Deus. Mas também foram desajustadas da perspectiva horizontal, a relação da humanidade com a sociedade e com o seu próximo. É por isso que Salmo 85 eu quero fazer a seguinte aplicação: em Jesus a graça e a verdade se encontraram. Em Jesus a justiça e a paz se beijaram. Num ser humano caído, meus irmãos, não seria possível viver de maneira justa e ter paz, porque se Deus aplicasse a justiça ao ser humano caído, qual deveria ser o seu destino? O inferno, a condenação eterna, a ausência de paz eterna. E se houvesse paz para esse ser humano, Deus deveria ser corrupto e varrer para debaixo do tapete a sua justiça. Então, só em Jesus, meus irmãos, esses dois conceitos da fé cristã se fazem presentes. E é nele que nós estamos aqui nessa noite buscando essa justiça e essa paz que se beijam de uma forma cósmica, ou seja, reconciliação com Deus, mas também reconciliação das relações humanas. Depois de Gênesis 3, meus irmãos, da desconfiança do ser humano, da generosidade de Deus, do ser humano questionando por fim a justiça de Deus, no versículo 5, ouvindo da boca da serpente, pode viver do seu próprio jeito, porque não vai dar nada, Deus não te punirá. Ou seja, nós começamos questionando o seguinte fato: Deus não é suficiente para me fazer feliz, e terminamos questionando a justiça de Deus, vivendo as nossas próprias mentiras, ao invés da verdade eterna do Criador. E daí, meus irmãos, para frente, só declínio. Você já ouviu em algum jornal, algum jornalista dizendo, algum apresentador dizendo, algum comentarista do jornal dizendo, em pleno século XXI, ainda o ser humano faz isso?
Há uma consciência de que o ser humano está evoluindo, mas o que a Bíblia está dizendo é que o ser humano está sofisticando-se na arte de oprimir, na arte de violentar o próximo, na arte de concentrar poderes, na arte de empobrecer e miserabilizar o outro. Isso não é novidade, isso começa em Gênesis capítulo 4. Logo após a queda, nós temos a primeira injustiça social: assassinato. Caim assassina o seu próprio irmão. E o pior de Caim é a resposta que acompanha, muitas vezes, inclusive, a própria igreja. Deus pergunta de Abel a Caim, e Caim olha para Deus e diz o seguinte: acaso eu sou o guardião do meu irmão? Acaso eu sou responsável, eu sou o guardador, eu sou o tutor do meu irmão? Não existe nada mais diabólico do que uma igreja que não entendeu que o nosso irmão, ele é sim a nossa responsabilidade. Essas crianças, meus irmãos, são sim da nossa conta. A sua dignidade são sim da nossa conta. A sua adolescência, a sua dignidade menstrual é sim da nossa conta. A dignidade dessas crianças na entrada em um vestibular é sim da nossa conta. Porque se não tem ninguém por eles, tem a igreja por eles, amém? Nós cremos nisso, irmãos. Essa frase de Caim não pode subverter a missão da igreja. Acaso meu irmão é da minha conta? A igreja responde com um retumbante: sim. É da minha conta, sim. É da nossa conta, sim. Nós sabemos que as nossas forças são pequenas, mas a força de Deus, meus irmãos, é enorme. Em Gênesis capítulo 6, a conclusão de Moisés: a terra estava corrompida, cheia de violência. Deus olhou a terra, ela estava cheia de corrupção, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Salomão, ele diz o seguinte: enquanto pessoas tiverem poder para oprimir e ferir o outro, será sempre assim. Conclusão: o ser humano é incorrigível. Não para Deus, irmãos. Não para Deus. Aquilo que parece impossível ao homem, é possível a Deus. Gênesis 3,15: este lhe pisará a cabeça. Uma nova humanidade, um novo povo. Jesus não é somente um Salvador, Ele é um novo povo. Ele é o próprio povo, Ele é a nova humanidade, uma nova ética, a justiça de Deus restaurada no meio da igreja. Então Ele separa um povo que nós vamos conhecer no Antigo Testamento, meus irmãos, pelo povo de Israel. Em Levítico, Ele nos dá a sua lei. E Levítico é conhecido como a lei do culto. Quando eu pergunto para vocês, o que é a lei do culto? A sua cabeça vai diretamente nas liturgias daquilo que nós fazemos 1h30, 1h40 nessas 4 paredes? Pois não é o que Deus está dizendo no livro de Levíticos. Olha o que o livro do Levítico diz, meus irmãos, em relação a esse testemunho da lei. Pode colocar, por favor, Dani. Isso. Deus chama um povo e dá a sua lei. Preste atenção, depois você leia todo o Levítico 19. Eu separei pequenos trechos para que nós possamos entender a importância da justiça de Deus no meio do povo de Deus. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor de Deus de vocês, sou santo. Em primeiro lugar, fale a toda a congregação dos filhos de Israel. Não é uma mensagem individual, é uma mensagem para um povo. Se a gente for tentar fazer o bem de maneira individual, a gente cansa. O nosso tempo acaba e o nosso bolso, meus irmãos, ele não aguenta. Eu sei que há um desafio de você tentar fazer o bem e viver o bem para a segunda-feira de maneira solitária e individual. Não é este desafio que nós queremos nessa igreja. Por isso, o instituto dentro da comunidade e a partir da nossa comunidade é a resposta para que todos nós possamos, como congregação dos filhos de Israel, refletir a imagem de Deus nesse mundo. Amém? Justificação pela fé tem implicação social. Esse é o ponto do texto. Sede santos como eu sou santo. Copiem essa relação reconciliada, cósmica, no seu tempo e no seu espaço. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favoreça o pobre, nem agrade o rico. Julgue o próximo com justiça. E aí, o suprassumo da lei. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor, meus irmãos.
Nós precisamos amar essas crianças, esses adolescentes e suas famílias como nós amamos os nossos próprios filhos. Se nós queremos que os nossos filhos estejam num excelente trabalho, numa excelente universidade, qual é a diferença, meus irmãos, dessas pessoas para os nossos filhos? Segundo o Evangelho no Levítico, nenhuma. Aquilo que nós queremos para os filhos da nossa comunidade, nós queremos para os filhos aqui das redondezas dos nossos bairros, meus irmãos. É isso que nós queremos, promover vida, promover paz no nosso meio, promover um sucesso genuíno, uma recriação de destinos. Por isso o nome Recriar, que nós vamos falar um pouquinho mais no decorrer dessas meditações. Não para por aí, nós temos o livro de Deuteronômio, capítulo 10, o livro da lembrança. Depois de 40 anos aproximadamente, no livro de Números, o povo morre, porque murmura, porque é incrédulo, porque não copia Deus, porque não crê que Deus pode fazer por meio dele. Existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que nós poderíamos fazer em poucos dias, como atravessar um deserto rumo à terra prometida. Mas nós vamos demorar 40 anos porque a gente só murmura, porque a gente encontra empecilho em tudo. Então Deus mata, meus irmãos, o seu próprio povo no deserto e chama uma nova geração. E Deus está chamando uma nova geração. Amém, meus irmãos? Essa geração, a sua geração. E ele diz o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele é gracioso. Ele faz justiça aos órfãos, às viúvas. Ele ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês, Israel, vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós repartimos. Nós não nos esquecemos do que Deus fez na nossa própria casa, na nossa própria família. E como igreja, então, meus irmãos, nós vemos aqui o conceito de justiça lançado, tzedakah e mishpah. Nós desenvolveremos na semana que vem, no domingo que vem, justiça profética, entendendo como isso se aplica a mim e à sua vida. Para encerrar nessa noite, essa primeira parte. Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, um dos maiores reformadores que nós temos, que sistematizou a fé cristã reformada, ele diz o seguinte a respeito da lei mosaica. A lei mosaica tinha uma função pedagógica, sim, uma função didática, mas sem seus preceitos éticos, especialmente os concernentes à justiça, ela expressa princípio permanente da vontade de Deus. Princípios permanentes, que não passam para o tempo de Moisés e para o nosso tempo hoje. Desculpa. Meus irmãos, eu creio que foi muito fácil vocês entenderem o que foi dito aqui. Lembre-se, a primeira questão que eu trouxe não é entender, é ter coragem para aplicar. Por que nós entendemos que o fruto inevitável da graça, da justiça de Deus no meio do Evangelho é um instituto nessa igreja? Tem nome: Recriar. Por que nós entendemos, meus irmãos, que uma organização da sociedade civil, nesse momento, é o que mais representa a justiça do Pentateuco para a gente? Porque nós estamos sendo corajosos para fazer a aplicação. Nós queremos sair do campo, nós almejamos, meus irmãos, nós não estamos fazendo isso aqui do dia para a noite. Eu estou há anos orando, pessoalmente eu estou há anos orando. Vou dizer a quantidade de anos: 10 anos eu oro por esse momento. Aqui não tem emocionalismo nem precipitação. Eu não tenho, meus irmãos, dúvida de que essa é a direção que essa igreja é capaz de seguir. Sabe por quê? Porque nós temos muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Nós temos muito mais, igreja. Preceitos éticos, concernentes à justiça, expressa princípios permanentes da vontade de Deus. Então, por que uma organização da sociedade civil? 4 aspectos. Primeiro, legalidade. Nós queremos caminhar por dentro da lei. Amém, igreja? Amém? O decreto da lei 13.019, de 2014, modela as diretrizes das organizações da sociedade civil.
é um marco regulatório para nós entendermos que todo agrupamento social pode sim se organizar para fazer o bem à sociedade. Nós somos o povo que não está vivendo mais sobre uma teocracia. Nós vivemos sobre democracia. E nós respeitamos a nossa Constituição. E a nossa Constituição diz que o caminho para que nós possamos fazer o bem como igreja, meus irmãos, é um instituto, é uma organização que estende os braços. Por isso, o segundo aspecto é o potencial geográfico. Nós avançamos para além das nossas próprias estruturas materiais enquanto igreja. Agora, como instituto, meus irmãos, nós potencializamos a capacidade de fazer o bem a ímpios e a cristãos. Seja qual for a pessoa, a igreja está na cidade para fazer o bem, meus irmãos. Porque o Atos capítulo 2 diz, quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos era quem? Era Deus, irmãos. A nossa tarefa não é conversão, a nossa tarefa é testemunho do amor de Deus. De que forma nós podemos testemunhar melhor do amor de Deus para uma família que cuidando bem do adolescente dela? Dando atenção para aquele menino, para aquela menina. Que testa a nossa paciência todo domingo de manhã. E nós insistimos neles. E nós procuramos entender eles. Porque para a gente, meus irmãos, o ser humano não é descartável. O ser humano não é descartável. Em terceiro lugar, recursos. O bolso da igreja, meus irmãos, ele é apertado. Por quê? Porque nós não trabalhamos com teologia da prosperidade. Nós valorizamos cada centavo que os irmãos depositam nessa casa. Nós revertemos cada centavo para a missão. Tudo é revertido para a missão, irmãos. Tudo aqui é revertido para estabelecer o bem para a sociedade. Inclusive, pastor nessa igreja não toca em dinheiro. Existe uma diretoria. Existem irmãos e irmãs, servos de Deus, membros dessa comunidade, há anos que fazem a decisão sobre esses temas. Nós estamos juntos como pastores, como líderes espirituais, porque nós entendemos que o maná, meus irmãos, não pode ser guardado. Maná precisa ser investido, sabe por quê? Porque Deus vai mandar mais amanhã. Quarto lugar, viabilidade. É viável, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós não estamos começando do zero. Nós somos anões nos ombros de gigantes. 38 anos de irmãos e irmãs investindo as suas vidas nessa igreja local para cuidar dessas crianças que muitas delas hoje cantam no louvor, tocam no louvor, servem no ministério infantil. Foram crianças um dia, foram adolescentes um dia, hoje são nossos adultos. Nós queremos mais, meus irmãos. Nós queremos competir com o tráfico. Nós queremos competir com a prostituição, nós queremos ganhar deles, irmãos, e nós temos Jesus Cristo de Nazaré. Eu não suporto perder essas crianças mais uma vez. Ver meus ex-alunos de escola dominical com tornozeleira eletrônica, não suporto. Não suporto. Não aceito, irmãos. Não aceito ver os meus meninos. Nós precisamos fazer mais, é viável. Nos recursos nós poderemos fazer parcerias. Para finalizar então, 20 minutos. Primeiro lugar, semear e recriar. CNPJs diferentes, mesma igreja. Amém, meus irmãos? Tenha convicção disso. O instituto, ele não é uma coisa alheia à igreja. Ele não é governado por uma pessoa ou outra. Ele é uma associação de membros dessa igreja local. E se você quiser fazer parte, tem espaço para você. Nós queremos engajamento, é só isso que nós queremos. O instituto, ele precisa ter chão, ele precisa ter pé na rua. Não adianta fazer parte do instituto quem só tem boa vontade. É quem está vivendo isso dia a dia. Esses associados, essas pessoas são pessoas que estão no fronte dessa comunidade local. Nós queremos que toda a igreja acredite nessa realidade. A igreja bíblica Semear, meus irmãos, a igreja bíblica Esperança só tem um CNPJ diferente, mas é a mesma igreja. Por meio dessa
dessa grande potencialidade e viabilidade, nós já temos alguns resultados maravilhosos. Um deles eu quero colocar para os irmãos, uma parceria com o Senac. Uma parceria com o Senac está sendo concluída, amada igreja. Sabe para quê? Para nós trazermos cursos aqui para a nossa comunidade, de preparação do mercado de trabalho, cursos de estética, cursos de marketing, curso de publicidade. Nós queremos que toda essa comunidade local olhem para essa igreja e para outra igreja como um espaço aonde eles podem avançar, crescer e desenvolver nas suas vidas pessoais também. Irmãos amados, para você que conhece um jovem adolescente entre 14 e 21 anos, faça parte. Inscrição gratuita, tudo gratuito. Mas é tudo de graça, pastor? É tudo de graça. O Senac dá tudo. O Senac só pede o lugar, a parceria com uma organização da sociedade civil. E a gente se disfarçou de organização da sociedade civil. A gente colocou o uniforminho, tirei o PR da frente e falei assim, eu sou o Tiago. O outro, eu sou o Tiago. Vixe Maria. E a gente foi conversar com esses irmãos. E uma irmã dessa igreja viabilizou para a gente. Irmãos amados, orem, invistam. Se você conhece um adolescente, um jovem de 14 a 21 anos, que queira participar dessa introdução, a partir dessa classe, a partir desse grupo formado, abre-se um leque enorme de possibilidades para a nossa igreja. Vamos terminar esse tempo orando? Feche seus olhos. Deus, nós queremos orar e entregar, Deus, o nosso instituto nas suas mãos, ó Pai. Não é nosso, é do Senhor, ó Pai. O Senhor nos deu coragem para enfrentar esse desafio. E junto com a gente, mais de 30 pessoas dessa igreja se levantaram imediatamente. Mas essa igreja, a Igreja de Esperança, Pai, vai contabilizar no total umas 200. E o que a gente quer, Deus, é 200 pessoas, ó Deus, que estejam respirando essa realidade, ó Pai. O evangelho vivido, Senhor. O nome de Jesus pregado com as nossas ações, compartilhado, ó Deus, com o nosso jeito de amar, constrangimento porque nós somos misericordiosos. Sejam santos como seu Pai é santo. Jesus traduziu isso da seguinte maneira, da mesma maneira que seu Pai é misericordioso, também sejam vocês misericordiosos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.